Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública espírita no formato virtual, hoje com o tema Um Fio de Esperança. O palestrante da noite é o Jalmar e a Beth, a esposa do Jalmar, vai fazer a prece de abertura. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por essa oportunidade, mais uma vez nessa noite, de estarmos juntos e para escutar uma palestra que os nossos amigos do plano espiritual que nos assistem nos intuam e nos acalmem o coração, a mente, para que essas informações que vamos receber hoje nos ajudem no nosso dia a dia. Vamos iniciar a noite com a prece que o nosso Mestre Jesus nos deixou com muito amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. No cenário de pandemia em que ocorre a suspensão generalizada das sessões de intercâmbio direto, alternativas virtuais de estudos de forma segura, com bases em Jesus e em Allan Kardec, se fazem presentes para a continuidade dos trabalhos na Casa Espírita. Muito obrigado, Jalmar, em nome do Grupo Espírita Nossa Casa, pela presença nesse momento e a todos os ouvintes. Seja bem-vindo, Jalmar. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu me dirijo a vocês para poder explicar o formato de reunião que está ocorrendo, como disse o Zé Ricardo, no formato virtual, mas para uma sala onde pessoas que estão reunidas podem fazer seus depoimentos, suas queixas, e aprender juntos, né, o que a gente chama de corrente do bem. Então, essa corrente do bem, ela é uma reunião aberta, ela foi proposta na época pela FEIR, pela Fraternidade Espírita Irmão Rodolfo, né, para pessoas que se sentem deprimidas, desiludidas, desanimadas, ansiosas ou perturbadas de alguma forma. Independente de quaisquer convicções religiosas, podem participar todas as pessoas. Essa reunião, ela recebe o suporte voluntário da psicóloga Ângela Benini, que atua também como moderadora na reunião. Enquanto presencial, ela ocorria na sede da FEIR desde 2018, sob a coordenação do Dirceu Begatti. Era todas as sextas-feiras, entre as 20 e 21 horas. A FEIR, para quem sabe, ou para quem não sabe, na rua IP 182, ali no Jardim das Indústrias, né? E durante a pandemia, nós passamos a nos reunir em lives como essa, nas quartas-feiras, entre as 18h50 e as 19h50. É um horário um pouco diferenciado, que normalmente as palestras têm iniciado sempre às 20, né? Para não concorrer justamente com as palestras ou outros estudos, que inclusive que eu participo, de quarta-feira também.
Para participar, foi, no caso da Corrente do Bem, né, foi criado um grupo no WhatsApp, onde nos comunicamos e é enviado o link da reunião. É usado aquele software Hangout da Google, que pode ser baixado no momento da conexão. Ou seja, basta clicar no link que está lá dentro do grupo no WhatsApp e ele automaticamente baixa o Hangout, se a pessoa não tiver o Hangout já instalado. E o que é necessário para que isso ocorra de forma automática é que a pessoa tenha uma conta de e-mail só. Essas reuniões, elas colaboram com quaisquer terapias, integrando a melhoria emocional com a orgânica, ou seja, o corpo espiritual e o corpo físico. E já mudaram vários quadros depressivos. Várias pessoas que participaram já demonstraram, assim, uma evolução muito boa. Pessoas que não falavam se soltaram. Outras que tinham dificuldade de articular a fala melhoraram e outras acalmaram a ansiedade. O formato da reunião gira em torno de algum dos temas do livro Momentos de Reflexão. Para que não fique assim um assunto livre, né, para cada um falar e o outro eventualmente ter que pensar naquela hora sobre o que está sendo colocado, então é dado um tema central onde as pessoas tentam se identificar com esse tema conforme o sentimento ou necessidade que cada uma tem, né? O livro, chamado Momentos de Reflexão, ele está na internet. Então, qualquer pessoa pode acessar. Eu tenho um exemplo aí de acesso a um endereço, né, que pega o livro de código 1228. E o tema, no caso, referente a ele, é o paz universal e a paz interior, né, que cada um precisa. É feito, durante essa reunião, uma breve abertura de relaxamento para a pessoa se concentrar, né, e esquecer os problemas do dia a dia e focar na reunião. E também é um momento na abertura dos agradecimentos pelo que tem aprendido, pelo que tem sentido, né? A seguir é feita a leitura de um tema que foi selecionado durante a semana pelo participante que se ofereceu para a leitura. E, em seguida, comentários dos participantes, iniciando pelo próprio leitor, e sempre, ao final de cada comentário, são feitas algumas considerações do mediador. Às vezes, é feito no final, depois de todos os comentários, né? Para encerrar a reunião, são feitos novos agradecimentos e a definição de quem lerá o tema na reunião seguinte. Então, é uma reunião simples, de 1 hora, mas que tem dado bastante resultado, e eu estou, vamos dizer, propondo, né, que ela aumente esse público, já que o problema de logística, né, de se deslocar até a FEIR e tal, não está existindo no momento. Então, você estando em São José ou fora de São José, consegue participar. Lógico, sempre o problema do horário às vezes é um impedimento, né? Já tem um outro compromisso, muita gente até janta, né, nesse horário,
Então, teria que fazer um arranjo nas quartas-feiras para poder participar. Essa reunião, ela não é gravada, né? Porque, como são tratados muitos assuntos onde a gente liberta os nossos sentimentos, não há necessidade ou interesse, né? E, no caso, para participar, basta informar pelo WhatsApp, do grupo que estiver em contato com o GENC ou com a FEIR, a vontade, o interesse em participar, só. E a gente vai colocar dentro daquele grupo chamado Corrente do Bem. A partir daí, vai receber o link todas as quartas-feiras, por volta de 18h45, ou a partir das 18h30, né? E a reunião se inicia às 18h50. Havendo tempo, agora, são 8h15, né? Eu vou fazer uma demonstração, assim, bem rápida, do que é o tema, por exemplo, que é lido Pessoal, peço desculpas, estamos tendo algum problema aqui com a transmissão. Voltaremos em instantes. Como nós temos algum tempo aqui, nós vamos fazer uma leitura de como seria lá na reunião, e a partir daí poderemos fazer uma análise, né? Eu tenho a minha análise, e caso vocês queiram fazer comentários, ou mesmo até participar depois, se o Zé Ricardo permitir, eu posso mandar o link para as outras pessoas, coloco lá no grupo. E quem quiser pode até participar de forma ao vivo, né? Pode ser? Ótimo. Então, eu vou fazer a leitura aqui desse tema. Ele chama A Paz do Mundo e a Paz Interior, né? A maior parte dos seres humanos deseja a paz no mundo. É como um sonho coletivo. Nada de guerras, de conflitos originados por preconceitos ou disputas políticas e religiosas. Entretanto, muitos esquecem de um detalhe. A paz é o resultado de uma construção de pessoas, grupos, comunidades e povos. Ela nasce muito antes no coração de cada um de nós. A paz do mundo começa em mim. Se tenho amor, com certeza sou feliz.
Se faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. A música do compositor Nando Cordel é uma bela tradução do verdadeiro espírito da paz. Essa frase que eu acabei de ler, né? A paz do mundo começa em mim, se tenho amor, com certeza sou feliz, se faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração, é um trecho, é a estrofe da música. Um sentimento que deve estar dentro da alma dos que desejam ver um mundo mais aprimorado do ponto de vista moral. Isso é a paz. Mas há uma pergunta importante em meio a tudo isso. O que é a paz, né? E você deve estar se perguntando, será assim tão importante saber o que é a paz? Claro que sim. Não se pode possuir aquilo que se desconhece. Então, falemos de paz. Muita gente mistura os conceitos e acredita saber perfeitamente o que é a paz. Alguns confundem paz com silêncio. Outros acreditam que a paz é a ausência de brigas. Outros ainda imaginam que estar em paz significa ficar quieto, sem perturbar a quem quer que seja. Finalmente, há os que acreditam que estar em paz é ter dinheiro sobrando para viver uma vida de conforto. Será que isso é mesmo a paz? Será que essas situações trazem mesmo a tranquilidade ou são apenas momentos menos tumultuados com algum conforto material? Pensemos juntos. Paz não é simplesmente ausência de barulho. Muita gente faz silêncio por fora, mas traz a alma sobrecarregada de ruídos. O tormento interno torna a criatura estressada e infeliz. E quem acha que paz é a ausência de brigas e conflitos aparentes, né, também pode estar enganado. Quantas vezes a pessoa fica em silêncio somente porque tem medo de expressar sua opinião? Quantas vezes a raiva está bem camuflada sob uma aparência tranquila? Quem vê cara, não vê coração, diz a sabedoria popular. O mesmo acontece com a paz. Nem sempre o rosto expressa o que vai na cabeça ou no coração da pessoa. Em resumo, não se pode confundir paz com preguiça, displicência, comodismo ou covardia. A paz é um estado de espírito permanente. Quem verdadeiramente vive em paz não perturba o mundo e nem se deixa perturbar por ele. É claro que esse estado mental de completa paz é algo ainda um pouco distante da nossa realidade. Mas o nosso papel é o do esforço constante para alcançarmos esse objetivo. E se todo o processo inicia em algum momento, pode iniciar a conquista. Como iniciar, então, a conquista da paz? Nossa sugestão, no caso do livro aqui, né, desse tema, faça como se fosse um treinamento diário, um treinamento de autoconhecimento, principalmente de autoeducação. Comece reservando algumas horas para você e faça reflexões. Inicie fazendo um levantamento sobre todas as coisas, pessoas e situações que lhe causam irritação. Em seguida, analise as razões por que você se irrita com essas pessoas e situações. Pense em alternativas para não perder a calma, faça simulações mentais, experimente seus limites, treine a paciência e exercite o equilíbrio.
Se fizer assim, possivelmente você estará melhor preparado para quando a situação ocorrer de fato. Estabeleça metas a serem alcançadas na conquista da paz. Simultaneamente, exercite hábitos mentais positivos. Meditação, boas leituras, relaxamento, músicas suaves. Tudo isso fortalece a atmosfera de paz interior e reforça atitudes mais suaves e serenas. Quando esses hábitos se consolidarem, quando a serenidade for obtida sem esforço, quando for mais fácil permanecer calmo, aí então você será forte a se tornar exemplo para o mundo. Exemplo? Sim. Amigo leitor, quem deseja a paz do mundo deve se empenhar por ser exemplo vivo dessa paz. É como uma árvore que, à medida que cresce, vai oferecendo benefícios de flores, perfume, cor e sombra aos que estão nas proximidades. Por isso, acredite, quem quer paz, nada exige dos outros. Faz a sua parte em silêncio e aguarda as consequências. Tudo que eu li está naquele link que vocês receberam no grupo após o anúncio da palestra de hoje. Caso vocês não tenham lido ou anotado, está lá no site do reflexão.com.br. Reflexão inútil. Ótimo. Excelente, excelente. Então, é só pegar, no caso aí, pelo chat. Eu não sei se ela anotou completo. Esta leitura foi o item 1228. O tema, no caso, 1228, que se referia à paz mundial e paz interior, né? E, a partir daí, eu fiz, então, alguns comentários, como eu tinha acabado de ler, então me cabia fazer isso, né? Caso tivesse sido lido por outra pessoa, seria essa outra pessoa. Então, eu coloquei assim, ó, é nossa tendência responsabilizar os outros pelo que não funciona, mas sempre depende da gente. Se algo nos incomoda, somos nós que temos que mudar, normalmente, ou na maioria das vezes. Segundo ponto, tinha um trecho de leitura que me chamou bastante atenção. Quantas vezes a pessoa fica em silêncio somente porque tem medo de expressar sua opinião? Quantas vezes a raiva está bem camuflada sob uma aparência tranquila? Nossas más inclinações, tipo raiva, elas podem se manifestar simplesmente pelo pensamento que nos conecta às vibrações, usei o termo abissais, né? Aquelas mais tristes, né? Nosso silêncio, por temor, ainda trai a fé na verdade que deveríamos ter e pode estimular a perturbação da paz para todos. Nosso pensamento prejudica um ambiente inteiro. Basta argumentar amorosamente e todos perceberão a ideia que se apoia em leis divinas. Ou seja, se a gente conseguir se controlar e emitir a nossa reação, ou manifestar a nossa reação de forma amorosa, tudo muda. Então, independe do que veio, independe daquilo que a princípio nos incomodou,
que a gente começa a achar uma solução para que não me incomode mais. Muita gente faz silêncio por fora, mas traz a alma sobrecarregada de ruídos. O tormento interno torna a criatura estressada e infeliz. Esse é um outro trecho que me chamou a atenção também. Alma sobrecarregada de ruídos resulta das nossas dificuldades reencarnatórias. Um problema que não está no trabalho, nem no pai, nem no filho, nem no irmão, não é uma coisa dessa existência. E é muito ruim, porque a gente não sabendo o que atacar, a gente fica um pouco perdido, né? Mas é só lembrar de qual a distância entre o que estamos fazendo e o que deveríamos estar fazendo diante dos dos compromissos assumidos lá no plano maior antes da reencarnação, e a gente vai relevar, vai considerar que há alguma explicação e, portanto, não é motivo de preocupação. Simplesmente vamos enfrentar. Uma outra observação foi sobre a proposta de exercício do autoconhecimento. Eu gostei bastante e ele dizia assim: comece reservando algumas horas para você e faça reflexões. Inicie fazendo um levantamento sobre todas as coisas, pessoas e situações que lhe causam irritação. Tentar fazer isso fora do momento em que se está irritado é um esforço que às vezes não tem muito sucesso, porque depois que estamos calmos, é difícil fazer uma revisão, né, da coisa. Então, a minha observação quanto a isso seria, olha, já tenta fazer na hora que você sentir a irritação, porque daí você tem chance de mudar alguma coisa. Se já passou, fica complicado. Eu me recordo de, acho que Santo Agostinho, que fazia uma revisão no final do dia, mas o mundo era diferente. Eu diria que não tinha, assim, tanta correria, né, como é hoje, que nos afasta muito do que deveria ser realmente a nossa vida. Então, hoje a gente passa cerca de 16 horas acordados e somos mais passivos ou reativos a tudo que nos demanda do que realmente ativos e comandantes de tudo que realmente estamos fazendo aqui, né? Nossas provas, nossas expiações. A gente não dedica muito tempo a isso. Por isso, como eu tenho dificuldade de reservar essas horas, então eu acrescentaria, no caso, a essa recomendação que ele fez, iniciar a análise de sentimentos ou reações por quaisquer das atividades do nosso cotidiano. O tempo todo, eu devo conter as minhas tendências. No caso, essas tendências seriam o egoísmo, orgulho, intolerância, vaidade, né? Exemplos, né? E aprender a me melhorar. Se, por exemplo, eu estou acompanhando uma neta que está recebendo uma aula à distância, é uma coisa assim diferente para mim, embora eu já tenha feito curso à distância e tudo, mas ver uma criança se submeter a isso é um exercício bom para mim, né? Um aprendizado. Então, ali fica uma ótima oportunidade para eu exercitar a paciência.
Se eu estou lavando louça, porque depois que a gente se aposenta, lavar louça não tem sexo, né? Então, lavando louça ou processando uma massa, né? A gente vai para a cozinha, faz aquelas coisas, então. E aparece a oportunidade, então, de exercitar o amor ao próximo nas preocupações ambientais, tipo economia de água, de tempo, de espaço, né? E preocupações com a saúde física, né? Então, se a gente consegue fazer um alimento menos químico, menos produtos industriais, tudo, então, fica uma alimentação mais saudável para a família toda. Se eu estou preparando, por exemplo, uma aula ou palestra como essa aqui, eu tenho, no caso, a oportunidade de promover alguma esperança através de um conteúdo mais edificante. Poderia estar falando lá do Estado Islâmico, de não sei o quê, mas ou dos vermelhos, dos amarelos, ou qualquer coisa, não interessaria tanto, né? Alguém pode até achar necessário falar sobre isso, mas não é tão edificante. Então, eu posso sintetizar e compartilhar conhecimento que gera uma vibração melhor. Constantemente, mais do que imaginamos, né, nós podemos substituir vaidade por humildade. Então, tudo isso é oportunidade de a gente se melhorar. E daí, fazer isso o tempo todo, esse exercício, nos afasta de quaisquer depressão, pensamentos bem negativos, né? E nos ajuda até a assimilar um remédio que estamos tomando, alguma coisa assim, para consertar um defeito no corpo físico. O que eu lembro que é importante para a gente fazer, no caso, um resumo, vamos dizer, disso tudo, né? Tá. O objetivo, ele deve ser sempre ser um exemplo, né? No caso que foi o último item que foi pedido, assim, olha, seja um exemplo para o mundo, né? Então, você conseguir esse estado de espírito tão pacífico. Esse estado de espírito, ele não deve ser nunca objetivo por vaidade, né? Não deve ser um objetivo que a gente vai alcançar por vaidade, mas simplesmente pela razão. É decorrência de um exercício que você faz no dia a dia, com bastante esforço, normalmente, e quando você percebe, você está mais tranquilo, está passando essa paz para os outros, né? De forma lógica, racional mesmo, né? Então, esse é um resumo do que eu observei nessa leitura, né? É lógico, se vocês escutaram isso pela primeira vez, nesse instante, vocês pensaram em outras coisas e talvez não tenham elaborado muito. E se pararem para fazer isso amanhã cedo, por exemplo, com certeza vão pensar em muito mais detalhes do que eu comentei até agora, né? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu posso pegar pelo chat. Sim. Vou te fazer uma pergunta enquanto alguém escreve aqui no chat. Quando que você percebeu na sua vida que desacelerar, mudar as atitudes,
e se transformar nessa pessoa que você é hoje. Quando você mudou essa chave assim de morar em São Paulo, aquela vida agitada, e que você e a Beth, assim, quando que você teve esse alerta, opa, eu preciso ter uma qualidade de vida, eu preciso mudar minhas atitudes, eu preciso... Isso que você se transformou, que você é hoje. Eu sei que não veio de uma vida só, veio de várias vidas, mas quando caiu essa ficha nessa vida, que foi assim uma Dessa mudança, distância, né? Olha, várias coisas vão ocorrendo na vida da gente e não são todas ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, eu percebi que era muito afoito, até no ensino médio mesmo. Por exemplo, eu desafiei um professor, falei assim, olha, eu preciso tirar, tipo, nota X lá numa prova, e para não ficar para exame, alguma coisa assim, né? E daí ele deu 4 questões, eu falei assim, vou só responder 2 e vou entregar. Ele falou, olha, não faça isso, não sei o que mais, tal. Eu dei uma escorregada lá e tive que ficar para exame. Daí eu falei, puxa vida, para que isso, né? Bastava ter olhado lá, lido as outras 2 questões e acertado mais uma e pronto. Daí você fala assim, nossa, isso é excesso de confiança, orgulho, vaidade e tal. Mas, como não havia nenhuma preocupação espiritual lá na adolescência, e daí eu fui deixando, né? Isso vai crescendo dentro de você. E, de repente, você nota que correr, jogar bola, fazer algumas coisas, também você já não faz mais direito. Então, lá pelos 23, 24 anos, eu falei, nossa, que é isso? Eu estou almoçando e está me dando problema de preguiça depois do almoço, né? Como pode? Sou muito novo, né? Então, daí você começa a fazer experiências com a sua alimentação, né? E eu só consegui consertar a minha alimentação por volta dos 30 anos. Mas eu pensei durante 5, 6 anos ou mais, né? Que estava num caminho que não era bom. Eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade, mas só fui ganhar um bom salário quando eu tinha 19. E daí, você, quando ganha um bom salário, você acha que almoçar em casa não é uma forma prática, né? Então, você vai a restaurantes e daí você come o prato do dia, né, no restaurante lá, e de repente você se vê assim, engordando, estragando a saúde e tudo, e não percebe direito que, não, eu estou fazendo tudo certinho e tal, mas não é tão certo. Então, quando chegou mais ou menos nos 30 anos, volta dos 28, eu fazia aqueles exercícios da Força Aérea Canadense, fazia um monte de coisas e tal, e era um sacrifício enorme, entendeu? Eu falei, o que é isso, né? Não está dando certo. Eu não conciliava com a alimentação, daí quando passei a conciliar, melhorou. Eu falei, então preciso pensar, eu não posso largar a minha saúde na mão dos médicos, né, de outras pessoas, tenho que pegar e começar a cuidar eu mesmo da saúde. E a partir daí, percebi também, falei, não, mas eu estou lendo muita coisa técnica só, eu trabalhava com tecnologia, e falei, eu estou deixando de conhecer a vida, né? Então, comecei a ler outras coisas, outros assuntos, isso me ajudou bastante também. Mas tudo foi, por exemplo,
eu voltei a me exercitar mais regularmente mesmo, só aos 40 e poucos anos de idade, né? E quando eu resolvi mudar, eu já tinha mais de 60, né? Mudar aqui, sair de São Paulo, né? Cheguei a trabalhar 4 anos no interior do estado, lá em Bebedouro, e foi uma experiência muito interessante, porque, embora fosse uma vida corrida, eu ainda estava lá em tecnologia, mas eu optei por morar num povoado chamado Andes, onde moravam colhedores de laranja só, e tinham 800 pessoas só que moravam lá, cerca de umas 200 famílias, no máximo, tinha umas 200 casas. E o que aconteceu ali? Eu notei que, olha, quanto mais simples, não tinha portão, não tinha nada, né? As galinhas entravam dentro da minha casa direto, era a galinha do vizinho, né? E outras crianças passaram a entrar, meus filhos, quando iam lá para me visitar, eles entravam na casa do vizinho também. E daí eu falei, puxa vida, isso aí dá tanta alegria para eles, né? E por que a gente não opta por morar aqui, né? Daí levei a família para Bebedouro, fiquei 4 anos lá. Foram momentos muito importantes, porque foi lá que eu acabei me aproximando bastante do espiritismo, tinha um movimento grande lá, né? E a gente passava, por exemplo, o carnaval em estudo, com algumas confraternizações de várias cidades e tudo, e ali naquela região de Jaboticabal, Matão, Araraquara, tudo, era bem, bem gostoso o movimento lá. Aqui devia ser também, mas seria no caso com Jacareí, Pinda e assim por diante, né? São Paulo foi onde eu aprendi praticamente tudo que eu sei na minha vida, né? Inclusive o espiritismo. Mas a vida é tão corrida que você, quando se dá conta, você não conta em anos, lá você conta em décadas, entende? Nossa, essa década eu consigo fazer tal coisa. Aqui eu consigo falar assim, ó, no primeiro ano de São José consigo fazer isso, no segundo isso, entendeu? E lá a gente já se perde, né? Os movimentos maiores que eu fiz no sentido de me tranquilizar foram, por exemplo, ter encontrado a Beth e me acalmado, né? Então, isso fez muita diferença para mim. A gente acha que tem muito autossuficiência para existir aqui sem uma companhia, uma parceira, né, de verdade, então, mas ela fez toda a diferença para mim. E também, quando eu comecei a perceber o que era a educação que eu propunha para os meus filhos, né? Porque eu tive um casamento anterior e tratava de um jeito, e daí aprendi a tratar de outro jeito os filhos do casamento seguinte, então isso fez, vamos dizer, a minha cabeça mudar bastante. Eu cheguei a perder uma filha do primeiro casamento, quando tinha ainda 6 anos, né? E meus conhecimentos de espiritismo eram insuficientes para aprender mais do que eu aprendi, né? E hoje eu consigo, por exemplo, falar sobre isso e tudo com mais tranquilidade, consigo falar sobre, por exemplo, essa reunião que nós estamos propondo aí que várias pessoas venham a participar,
Eu poderia até dizer o seguinte, como foi que eu me interessei por essa reunião? A Beth acha que tem alguns traços, assim, de depressão e tal, e quis participar. Daí ela falou assim, puxa, sabe, eu acho que você ia gostar da reunião. Eu falei, tá bom, vou lá para participar. E daí a gente percebe o seguinte, eu não tenho, vamos dizer, ideias suicidas, nem depressão, nada assim grave, né? Mas alguns traços de covardia, de displicência, de alguma coisa assim, sempre você se pega assim, nossa, eu não podia ter feito isso. Um exemplo, um colega que é bem amigo mesmo, ele pega e fala assim, olha, meu sogro acaba de falecer, ele me liga, hein? Meu sogro acaba de falecer, e eu conheci esse sogro dele, assim, cheguei a vê-lo aí umas 4 ou 5 vezes na vida, né? Não lembro o nome dele agora, mas quando ele me falou, eu falei, puxa, Humberto, que tristeza, tal, cheguei e falei tudo isso para ele, mas eu não saí de casa, parei o que estava fazendo e fui lá para consolá-lo. Isso eu me arrependo muito, porque era isso que ele precisava quando ele me ligou. E eu não fui sensível bastante. Isso já faz uns 20 e poucos anos. E, nossa, fiquei assim, triste quando eu percebi o que eu fiz, né? Teve alguns episódios, assim, na vida, que você, sabe quando só cai a ficha depois que você comete o ato e fala, nossa, como eu fui prepotente, ou como eu fui ignorante, ou displicente, e assim por diante. Você não acredita, né? Você fala, meu Deus, que acontece que a gente não percebe, né? Então, para ficar um pouco mais ligado, agora eu estou com 70 anos quase, então eu falei, nossa, eu tenho que mudar alguma coisa, né, para me melhorar e conseguir levar uma vida um pouco melhor na velhice, né. Então, foi uma das coisas que eu fiz, foi me apegar mais, me encher de tarefas. Assumo um monte de compromissos, fico sem dormir às vezes para fazer e tal, mas eu prefiro estar assim do que ficar me remoendo porque não consigo dormir, ficar lá na cama rolando, não, se ficar um pouco incomodado, eu levanto, vou escrever, vou fazer alguma coisa que resolva, né? E às vezes é ao contrário, né? O próprio Zé me pega toda hora aí dando uma cochilada em alguns lugares que não deveria. E por quê? Porque estou sempre cansado, né? Então, esse equilíbrio é uma das coisas que eu busco agora, né? Mas eu tento fazer bastante coisas para o meu cérebro continuar funcionando o máximo possível. E tudo que eu tento fazer, eu deixo... eu sei que sempre existe o lado ruim, mas eu tento enxergar e dar mais foco no lado bom, porque sempre tem um lado bom também. Por pior que pareça, sempre tem um lado bom. Então, isso é um exercício, não é uma vantagem, nada disso, não. É o que eu acho que a gente deveria fazer, mesmo estando aqui nesse mundo de provas e expiações, né?
Então não tem muito segredo, não. Acho que é o que qualquer um faria, entendeu? Se não está fazendo ainda, em algum momento vai começar a fazer. Muito, muito bacana, Jamar. Acho que esse trabalho da corrente do bem vai bem nessa linha que você Muito, acabou fazendo esse muito. depoimento agora, né? Exatamente, é. Porque muita gente que você fala, mas o que você está fazendo aqui, né? A princípio. A pessoa fala assim, eu não encontrei a razão, mas já faz 3 semanas que eu volto aqui porque estou me sentindo melhor. Eu falei, então tá no caminho, né? Ele descobriu. Nós não vamos conseguir, numa reunião desse tipo, que não é nem uma sessão de psicologia, ou de psiquiatria, ou de nada, então não tem remédios, né? Nós não estamos com os remédios, quem está com o remédio é o paciente junto ao médico direitinho, e no caso lá naquela reunião de 1 hora, você discutindo as coisas, às vezes abertamente, tudo ali, você pode falar assim, olha, tenho uma dificuldade enorme com o irmão X, alguma coisa assim, ou com meu filho por isso ou por aquilo, ou com meus pais, um dos meus pais. Não. Nós não vamos resolver nenhum problema desse tipo lá. O que nós podemos fazer nessa reunião é dar força para aquele que se sente com dificuldade encontrar a solução. E essa força está em desmontar, às vezes, um orgulhozinho, uma teimosia, ou alguma coisa que a gente sempre tem. Né? E falar, mas você não está ouvindo o outro lado, você já olhou isso direito, que você concluiu que é assim, então dá uma revisada. E a pessoa acaba resolvendo, entendeu? Nossa! Então, como eu falei, sempre o problema da paz está no interior. Não, nós somos, se existe uma paz numa comunidade, ela é resultante da paz interior dos que fazem parte daquela comunidade. Bacana. Por isso, não há nada assim de material, de nada, entendeu? Nesse sentido. Entendi, Gilmar. Tem uma pergunta aqui da Regina. Me chamou muito a atenção essa frase do texto. Muita gente faz silêncio por fora, mas traz a alma sobrecarregada de ruídos. O tormento interno torna a criatura estressada e infeliz. É um tormento mesmo. Creio que todos nós, mesmo que em graus diferentes, já passamos por isso em algum momento da vida. Acredito que o fato de refletir sobre isso pode nos ajudar a descobrir um caminho melhor na nossa vida, procurando entender o real significado da paz. É verdade, isso mesmo. A gente sempre tenta descobrir isso na existência atual, tenta relacionar com o que está acontecendo conosco de fora para dentro, mas o problema normalmente está entre nós e o nosso perispírito, aquilo que lá no corpo mental está acumulado e tentando dirigir ou influenciar de forma direta o nosso livre-arbítrio agora, entendeu? Então, como não nos é dado tirar o véu do esquecimento, então tem que se acalmar e usar o livre-arbítrio da maneira mais independente possível aí, né? Buscar evitar os nossos defeitos. Legal, João É Marcos. isso que normalmente nos estressa.
Porque a gente tem que agir de forma diferente daquilo que gostaríamos de agir. Mas o que gostaríamos não é o melhor para nós, muitas vezes. Tem uma outra pergunta do, do Eduardo Solano, que ele fala que o Jalmar comentou sobre as reflexões de Santo Agostinho. Por favor, vejam as questões 919 e 919A do Livro dos Espíritos. Aí as duas questões, a 919, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Aí a resposta: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E a questão 919A, compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Você quer fazer uma explanação agora sobre... Eu não vou nem colocar a resposta aqui, porque acho que a resposta segue essa linha do conhece-te a ti mesmo. Então, é verdade. O conhece-te a ti mesmo foi o Sócrates, né? E eu acho que na hora que eu respondi aquela questão da sugestão de autoconhecimento que o autor do texto tinha dado, né? Reserve algumas horas, faça assim, assado, né? Eu tenho dificuldade de fazer assim. Não é um atalho que eu estou propondo. Você fazer um esforço até maior para, no momento em que você vai ter uma reação, você se controlar e colocar amor na sua reação. Nessa hora, ela deixa de ser uma reação e passa a ser uma nova ação que pode te ajudar a resolver os problemas da sua vida. Nessa hora, você está se conhecendo. Você está percebendo que você teria feito diferente se fosse em outra encarnação. Ou fez diferente, né? Em outra encarnação. E nessa você já está se melhorando. Eu sei que parece até mais difícil, né? Porque na hora da reação é reação. Mas não é só reação, né? É o que a gente faz. Tem uma história que é contada aí na internet, ou deve ser um texto de alguma literatura mais popular, conhecida aí, mas eu não lembro de onde foi que tiraram. Uma pessoa cumprimentava um jornaleiro diariamente, às vezes estava lá com um colega e cumprimentava e o jornaleiro não respondia, né? Então ele falava bom dia, tal, né? E a pessoa entregava o jornal lá, indiferente, e ele continuava indo lá, naquele jornaleiro, e consumindo, né? E um dia o colega falou assim, puxa vida, você é muito maltratado por esse jornaleiro, já pensou em trocar de banca, comprar em outro lugar, tal? Ele falou assim, olha, eu só tenho controle sobre o que eu faço, né? Sobre o que ele faz é problema dele, né? Então, eu acho que é assim, a gente tem que pegar e considerar tudo que nos irrita, nos causa algum problema, falar, opa, o que está acontecendo comigo e não com o outro, entendeu? Qualquer coisa, tudo que pode parecer estranho, você que tem que se ajustar para melhorar. Então, é aí que eu acho que o Sócrates já tentava nos alertar, né? Conhece-te a ti mesmo e você vai se melhorar todos os dias. quando você teve a oportunidade de fazer a visita ao
aos moradores de rua, você teve uma sensação maior disso que foi falado agora, do conhece-te a ti mesmo através deles, das conversas e tudo mais? O que você sentiu naquele dia, com as experiências que você, daquele momento? Olha, foi uma experiência, assim, muito importante na minha vida, tá? Eu só fui uma vez, né, levar a sopa aí com o pessoal do GENC. E naquele dia, eu pensei, assim, seriamente, assim, nossa, eu acho que o que eu tenho para dar para eles não é nada perto do que eu vou absorver deles, né? Então, daí eu não consegui voltar, primeiro porque eu percebi que era uma das coisas que eu costumo fazer na vida, assim, que eu acabo me atirando, e daí causa um desequilíbrio familiar, né, no caso, porque todos os sábados, naquele horário e tal, não era uma coisa que eu estava preparado para mudar de repente. E pensei até em numa reorganização, talvez, do GENC, ter um contingente maior de participantes, onde as pessoas fossem, por exemplo, uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, tal, e daí eu conseguiria me enquadrar num plano desses, né? Mas todo mundo estaria, vamos dizer, em sintonia. Em sintonia significa o seguinte: se uma pessoa chega para um morador de rua e fala, ou dá uma sugestão, né? E essa sugestão, ela vem, pode vir até com amor, né? Mas causa uma reação na pessoa. E depois vem outra, e também com amor, mas deixa a pessoa em conflito, né? Isso pode não ser benéfico para eles, né? Então, eu fiquei na dúvida, eu falei assim, nossa, eu acho que eu não estou preparado ainda para participar dessa forma. Não é uma dificuldade que outras pessoas teriam, é uma dificuldade que eu teria, né? E também percebi, assim, que cada um tem um grau de razão, né? Tem uma razão diferente e, consequentemente, um grau de capacidade para pegar e absorver aquilo e encontrar um jeito de viver daquela forma. O ideal era que, pelo menos na visão, assim, mais pobre, né, da gente, que não consegue enxergar além do que está vendo só, o ideal era que eles saíssem daquela condição, porque não parece nada uma condição digna, né, de vida. Mas, pelas explicações que você, Zé Ricardo, e outras pessoas já me deram, a gente acaba lendo e assistindo algumas entrevistas de moradores também, e a gente passa a compreender a razão deles estarem lá. E, às vezes, eles estão querendo poupar os familiares, os outros familiares deles, né? Não estão abandonados, eles estão se recolhendo para evitar problemas maiores. Então, essa compreensão, eu só conseguiria melhorar se eu fosse com uma certa frequência, mas não consegui. Eu, como eu acabei de explicar, acabaria tendo mais dificuldades, né, a enfrentar do que
não indo. Tá certo, Gilmar. Era mais para saber assim o que mudou na em você, né, no conhece a ti mesmo perante essa diversidade, né, que é uma É, dessa forma de vida, né? Tem uma outra pergunta, essa forma de vida sofrida que é desses moradores de rua. Tem uma outra sim. pergunta da Lourdes aqui. Sempre penso que o que nos tira a paz não são nossas ações, e sim nossas reações. Como dizia É, Paulo, o que eu quero eu não faço, mas o que eu não quero, isso eu pratico. esse trecho não estava na leitura, né? Ela não estava no que eu li, né? Então, um trecho do. É verdade, é verdade. Então, a gente só tem paz mesmo quando a gente percebe o que está fazendo de forma mais consciente, né? E é muito comum a gente não ter consciência do que está fazendo, simplesmente faz. É como contam aí em histórias do passado, né? Aqueles funcionários de ferrovia que ficavam batendo lá nos dormentes lá no trilho, né? De um trem para ver se tinha algum dormente fora do lugar. E isso já tinha mudado e já não tinha mais sentido fazer, e eles continuaram fazendo anos após, entendeu? Essa, essa mudança. Então, o que acontece muitas vezes é que você sai para trabalhar de manhã, né, porque era a hora de acordar e ir para o trabalho. Daí você chega lá, imagina assim um expediente, né, grande a ser feito, e começa a atacar, e chega no fim do dia, se desse, eu podia acabar com ele. Aquele expediente não vai acabar. Aquilo lá foi uma forma que você abraçou para tirar o seu sustento. Então, não necessariamente é o que você gosta de fazer, não necessariamente é o que precisa ser feito para o mundo. Às vezes você não está consciente de que você está participando de alguma coisa errada, né? Não vou entrar num cunho assim político, mas economicamente nós sabemos que a gente gera uma pegada ecológica grande, né? E muitas vezes é totalmente desnecessário o que a gente faz. Não deveríamos estar fazendo aquilo. Muito bom, Gilmar. Você quer fazer mais algum comentário, fazer a conclusão da palestra ou quer partir para prece de encerramento? Eu creio que é melhor fazer o encerramento. Eu pelo menos agora não lembro de nada assim que possa acrescentar, não. Eu fico muito feliz que tenham escutado, que tenham compreendido e visto que não há assim um orientador. A Ângela, ela consegue na hora ver traços, vamos dizer, de experiência profissional que ela aplica na hora para algumas condições que se apresentam, né? E dar orientações totalmente, assim, científicas, né? Sobre isso. Mas eu sinto que as pessoas, elas se fortalecem espiritualmente para as mudanças necessárias. Então, quando elas fazem essas mudanças, até eventuais remédios que elas estão tomando ou que iriam tomar, exames que iriam fazer,
começam a fluir, dar certo, entendeu? Para a pessoa, não sei que efeito que é isso, se pode ser chamado de um placebo ou alguma coisa assim, mas o fortalecimento espiritual a gente sabe que tem um valor maior do que divulgado, né, na mídia. Então, eu sinto assim, a reunião ela é muito gostosa, é agradável e traz esse benefício. Por isso que as pessoas se mantêm ou resolvem seus problemas e dão lugar a outras, né? Muito legal, Gilmar. Muito obrigado pela palestra, pela oportunidade de aprendizado, mais uma vez. E espero contar com a sua presença muitas e muitas vezes mais. Que você é uma pessoa que tem muito conhecimento e acrescenta muito na nossa vida. Muito obrigado. O prazer é todo meu. Assim, sempre que puder, tiver alguma coisa que eu possa dizer aí, eu trago, eu proponho para você. Tá? Faço sim. Tá? Vamos agradecer ao plano espiritual, todos os que protegem tanto a corrente do bem, quanto essas palestras de segunda-feira. Lembrando que o nosso movimento espírita ele está cada vez maior, e esse tipo de entretenimento que tivemos agora, de aprender alguma coisa, num sentido de nos melhorarmos, vem se expandindo de forma bem estruturada, através da USE, da Aliança e outras congregações até religiosas também, não só o movimento espírita, mas todas no sentido de melhorar o ser humano. E a gente agradece, então, por toda essa cobertura, pela segurança, do entendimento de cada um que nos assistiu, e esperamos poder aplicar o que aprendemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Muito obrigado a todos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo
que se vive para a vida eterna.